Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olá, mais uma vez estamos aqui para estudarmos sobre este livro tão importante, sendo que ele é o livro mais vendido no mundo inteiro. Podemos ver que as pessoas valorizam e querem entender, compreender este precioso livro que nos leva para a salvação. E é bom ver vocês também perseverando em continuar no crescimento de Deus, no crescimento da tua palavra, no crescimento do teu plano de salvação para todos os homens. Continuar no crescimento também de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso é muito importante. E vimos na aula passada, meus amados irmãos, que a Igreja de Jesus Cristo ela tem uma importância imensa. Ela cumpre o eterno propósito de Deus e tem uma elevada missão a realizar. Ela é muito importante, foi planejada durante muito tempo, com muito carinho. Vamos estudar nesta lição a organização da Igreja, tanto em seu papel de entidade universal como local. Nesta lição, estudaremos a organização da Igreja. O que a Bíblia diz sobre o assunto da organização da Igreja? Será que a Bíblia tem algo a nos dizer neste assunto? A organização da Igreja como instituição universal. A Bíblia geralmente se refere à Igreja num sentido universal, abrangendo o mundo inteiro. Podemos ver isso em Mateus 16:18, como está descrito, Efésios 3:10, 5:23, Colossenses 1, versículo 18 e Apocalipse 5:9, como veremos logo após. Colossenses 1:18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a Igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Colossenses 1:18. Vimos também, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Cristo é o único cabeça da Igreja. Toda instituição precisa de uma autoridade central para imprimir direção, unidade e propósito ao conjunto. A Igreja possui uma autoridade ou chefe. Deus decidiu fazer de Jesus Cristo o cabeça sobre todas as coisas e o deu à Igreja, o qual é o seu corpo. Podemos ver isso em Efésios capítulo 1. Da mesma forma que a função do corpo físico é obedecer às ordens da cabeça, também a Igreja, como entidade universal, como o corpo de Cristo, precisa obedecer fielmente ao seu cabeça, que é o próprio Jesus. Da mesma forma que a função do corpo físico é obedecer às ordens da cabeça, também a Igreja, como entidade universal, como o corpo de Cristo, precisa obedecer fielmente ao seu cabeça, que é o próprio Jesus. Cristo é o cabeça da Igreja. A Bíblia diz que há somente um corpo e um só Senhor,
mais de uma cabeça ou Senhor no corpo de Cristo causaria tanta confusão quanto um corpo humano com mais de uma cabeça. Além disso, a igreja precisa de apenas uma cabeça. Cristo supre sua igreja ou corpo com todas as coisas necessárias. Ele conhece as alegrias e tristezas de sua igreja. Ouve suas orações, aperfeiçoa e amadurece espiritualmente os seus membros. Cristo, o cabeça, deu à igreja um guia religioso infalível e completo, não personificado em outra cabeça ou chefe, mas representado pelas Escrituras. Desde que Cristo foi dado à igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas, não há propósito em ter outra pessoa ou chefe ou cabeça sobre qualquer coisa dentro da igreja. Embora a Bíblia declare claramente que Jesus é o único cabeça, há quem afirma que Cristo fundou sua igreja sobre o apóstolo Pedro e que este apóstolo transmitiu a seus sucessores a sua autoridade. Portanto, de acordo com essa opinião, o sucessor de Pedro continua sendo o cabeça da igreja no mundo de hoje. A declaração de Jesus e Pedro, em Mateus 16, versículo 18 e 19, é repetidamente citada a fim de apoiar esta doutrina, que diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eles usam também mais essas passagens. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus para ligar e desligar. Um exame mais demorado dos textos bíblicos e documentos históricos não confirmam tal conclusão. E diz mais: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus para ligar e desligar. Um exame mais demorado dos textos bíblicos e documentos históricos não confirma tal conclusão. Então, o que dizem os textos bíblicos? A pedra sobre qual Cristo edificou a sua igreja não é a palavra grega Petros, da qual deriva o nome do apóstolo Pedro, mas Petra. Petros está no masculino e significa uma pedra solta, pequena ou grande. Petra está no feminino e significa rocha sólida. A referência de Cristo não foi então a Pedro, Petros, mas a Petra, uma coisa muito mais substancial. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Jesus, então Jesus edificará a igreja. No contexto da passagem de Mateus 16, versículo 13 a 18, o assunto principal em discussão é a identidade de Cristo como Filho de Deus. A pedra não é, portanto, Pedro, mas a rocha sólida da fé em Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pedro afirma mais tarde esta conclusão, declarando que Cristo é a pedra, que se tornou a pedra angular. Paulo concorda, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Embora nenhuma passagem das Escrituras se refira a Pedro como a pedra sobre a qual foi edificada a igreja, mediante a sua fé, Pedro, juntamente com todos os cristãos, se tornou uma das muitas pedras que vivem
da casa espiritual de Deus. Como um dos apóstolos, Pedro ajudou a fundamentar, ou seja, construir a igreja, e nesse sentido compartilha da fundamentação da igreja em igualdade de condições com todos os outros apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Podemos ver aqui a igreja, então Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, e fundamento, alicerce, é Jesus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Fundamento significa base, alicerce, fundação. A promessa de Cristo de dar a Pedro as chaves para ligar e desligar o que já tivesse sido ligado ou desligado nos céus, também foi feita aos demais apóstolos. Ao pregarem o Evangelho, os apóstolos ligaram ou desligaram a vontade de Cristo, abrindo assim as portas do reino para o mundo. De fato, meus irmãos, os apóstolos foram as primeiras pessoas a falarem do Evangelho. E hoje nós temos também esta chave, que é o Evangelho. Se nós falamos do Evangelho, nós levamos a pessoa até a porta, apresentamos a Cristo. E se a pessoa aceita, ela passa por esta porta. Se ela não aceita, infelizmente ela não passa. E a porta sabemos que é Jesus. O fato de Pedro não ter mais autoridade do que qualquer apóstolo fica confirmado pela enfática afirmação de que Paulo não era inferior a qualquer dos outros apóstolos. O ministério de Pedro, conforme ordenado por Jesus, não se dirigiu então a toda a igreja, limitando-se aos judeus ou os circuncisos. Assim sendo, a Bíblia, em vez de afirmar, nega que Pedro fosse o cabeça da igreja. E quanto aos sucessores dele, ele guarda um silêncio significativo. O que dizem os documentos históricos? Embora os textos bíblicos permitam chegar a uma conclusão definitiva, é interessante verificar também os documentos históricos. Se Pedro fosse realmente a pedra de Mateus 16:18, a igreja do primeiro século teria ensinado isso. Entretanto, muitos líderes famosos da igreja dos primeiros séculos ensinaram exatamente o oposto. Por exemplo, no Oriente, Orígenes de Alexandria, conhecido estudioso da religião, declarou em seu comentário sobre Mateus: mas se supõe que unicamente sobre aquele Pedro tenha sido edificada por Deus toda a igreja, o que então diriam a respeito de João, o filho de trovão, ou de cada um dos apóstolos? O famoso Crisóstomo de Constantinopla disse em seu sermão sobre Mateus 16, 13 a 19, que a pedra é a fé demonstrada pela sua confissão. Isto é, sobre mim mesmo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei minha igreja. Eu a edificarei sobre mim mesmo, não eu sobre ela. No Ocidente, Hilário de Poitiers, França, falecido em cerca de 367 d.C., escreveu em sua obra de Trinitate: esta é a pedra da confissão sobre a qual a igreja foi fundada. Esta fé representa o alicerce da igreja. Agostinho, considerado como uma das grandes inteligências do catolicismo,
declara em seu sermão sobre Mateus 16 que Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra a qual tu confessaste, esta pedra que tu reconheceste, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Edificarei a minha igreja. Sobre mim eu te edificarei, e não a mim sobre ti. Pois os homens que queriam ser edificados sobre homens diziam: Eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro. Mas outros que não queriam ser edificados sobre Pedro, mas sobre a pedra diziam: Eu sou de Cristo. E quando o apóstolo Paulo descobriu que ele tinha sido escolhido e Cristo desprezado, disse: Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vocês? Ou foram batizados em nome de Paulo? E se não foram em nome de Paulo, não foram também em nome de Pedro, mas em nome de Cristo, para que Pedro pudesse ser edificado sobre a pedra e não a pedra sobre Pedro. Observação: se Pedro foi o primeiro papa e ele era casado, então cremos que todos os outros papas deveriam ser também. Os textos bíblicos, bem como os documentos históricos, sustentam, portanto, que Cristo é o único cabeça da igreja. Mas de que maneira Cristo exerce sua autoridade? Cristo exerce sua autoridade na igreja através de seus apóstolos e profetas, dotados de poder divino, entre os quais exerciam funções na igreja do Novo Testamento. Os apóstolos e profetas ocupam posição de destaque. De fato, a família de Deus ou igreja foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A fim de revelar a vontade de Cristo e serem colaboradores na fundação da Igreja de Cristo, os apóstolos e profetas receberam inspiração e outros poderes milagrosos através do Espírito Santo. Seus milagres confirmavam ou ofereciam evidência divina de que a pregação deles vinha de Deus. Os profetas podiam revelar a vontade de Deus por inspiração, mas os apóstolos eram os únicos que podiam transmitir a outros homens os poderes divinos. Podemos ver isso em Atos 8, versículo 18, e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, e Romanos 1, versículo 11. Felipe realizou grandes milagres em Samaria, mas para que os dons milagrosos fossem transmitidos aos que se convertiam, foi necessário a presença dos apóstolos, pois só eles podiam fazer isso. Atos, capítulo 8, do versículo 5 ao 18. Seus milagres confirmavam ou ofereciam evidências divinas de que a pregação deles vinha de Deus. Os profetas podiam revelar a vontade de Deus por inspiração, mas os apóstolos eram os únicos que podiam transmitir a outros homens os poderes divinos. Felipe realizou grandes milagres em Samaria, mas para que os dons milagrosos fossem transmitidos aos que se convertiam, foi necessário a presença dos apóstolos, pois só eles podiam fazer isso. Assim sendo, depois da morte dos apóstolos, os homens deixaram de receber os dons milagrosos. O fato de não serem mais operados milagres por dons concedidos a homens na igreja hoje, como uma igreja primitiva, está de acordo com as palavras da Bíblia. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão.
Por outro lado, homens com dons de milagres não são mais necessários nos tempos modernos, pois os apóstolos e profetas do primeiro século, com poderes concedidos por Deus, revelaram, registraram e confirmaram o pleno conhecimento da palavra de fé uma vez por todas. Os primeiros apóstolos, bem como os profetas e os operadores de milagres, cumpriram a missão que lhes coube, não havendo, pois, qualquer necessidade de novos apóstolos, novos profetas ou novos operadores de milagre. É claro que milagres e maravilhas Deus pode operar hoje em qualquer lugar conforme a sua vontade, mas não mais como no primeiro século pelas mãos dos apóstolos, profetas e homens santos com dons especiais. Compete a nós sermos simplesmente cristãos, nada mais, nada menos, para sermos verdadeiros adoradores. Importa que obedeçamos ao Evangelho. Vemos então que os apóstolos não fizeram qualquer esforço no sentido de indicar sucessores, exceto para Judas, e apenas porque foram especialmente autorizados pelas Escrituras, neste caso particular e especial. Depois daqueles dias, ninguém mais tinha condições para cumprir a exigência de ser uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, condição esta exigida de um apóstolo. E ao perceberem que a morte se aproximava, os apóstolos recomendaram aos cristãos que obedecessem à autoridade da palavra escrita e não a sucessores apostólicos. Da mesma forma que Cristo é o chefe da Igreja Universal, embora estando presente apenas em espírito, Mateus, Pedro, Paulo, João e os outros continuam também ocupando a posição de apóstolos e profetas, embora tenham morrido há muito tempo. Por meio da palavra viva de Deus, as Escrituras, elas mantêm esta posição na própria base da igreja, do mesmo modo que Cristo conserva o seu lugar de pedra principal, angular. Os apóstolos ainda se encontram sentados nos 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel espiritual. A Igreja Universal de hoje tem os mesmos profetas, os mesmos apóstolos e o mesmo cabeça que do primeiro século. A Bíblia não fala de nenhum outro cargo ou cargos na igreja numa escala universal ou mesmo regional. Vamos ver agora a organização da igreja como instituição local. A Igreja Universal subdividiu-se em várias igrejas ou congregações estabelecidas em diversas localidades. Por exemplo, foi no sentido local, limitado, congregacional, que Paulo disse: "As igrejas de Cristo vos saúdam", englobando nesta frase as diferentes congregações de várias localidades situadas numa determinada região. Paulo dirigiu-se ao grupo de cristãos em Corinto, chamando-os de a Igreja de Deus. Cada igreja, como instituição local, tem autonomia e governo próprio e está sujeito apenas à autoridade de Cristo através de seus apóstolos e profetas divinamente inspirados, seguindo o único guia infalível, as Escrituras. Não existe qualquer outra organização que ligue as igrejas entre si. Nenhuma sede ou quartel-general neste mundo, ou outra forma de superorganização que dirija as igrejas locais ou que exerça qualquer autoridade sobre elas. Vamos ver agora a organização da igreja.
Cristo fala pelos apóstolos e profetas no Novo Testamento. Igrejas locais. Todas as igrejas locais que compõem a Igreja Universal estão, entretanto, ligados pela fé, amor e cooperação. Elas são idênticas no nome, na doutrina e na prática, sendo qualquer divisão neste sentido considerado como pecado. Esta perfeita unidade e colaboração são possíveis sem uma sede terrena, pelo fato de cada igreja local seguir o mesmo cabeça, Cristo, e seguir o mesmo padrão de autoridade, a vontade de Cristo, conforme revelada no Novo Testamento. A sabedoria de Deus pode ser vista em tal organização. Por exemplo, se uma igreja se torna corrupta na doutrina ou na prática, as outras não serão afetadas. Quando uma janela é feita de uma única lâmina de vidro, quando esta se quebra, toda a janela se quebra. Se ela for feita de diversas lâminas, partindo-se uma delas, não se perde a janela inteira. Desta forma, cada igreja local fica protegida por não depender do governo das outras igrejas locais. Organização divina. Dentro da igreja local, existe uma organização autorizada por Deus, incluindo presbíteros ou bispos, diáconos, evangelistas, professores e membros. Vamos estudar agora cada um desses cargos, analisando as funções, os nomes e as exigências para cada um deles. Presbíteros. Nos tempos do Novo Testamento, cada congregação local escolhia seus próprios líderes, que eram chamados presbíteros, ou bispos, ou pastores. Então eles eram chamados de presbíteros, bispos ou pastores. Todos estes nomes se referiam ao mesmo cargo. Por exemplo, Paulo dirigia-se aos líderes da igreja em Éfeso, chamando-os de presbíteros, de bispos e de pastores da igreja. Veja também Tito 1, 5 ao 7 e 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Bispo significa supervisor, indicando o trabalho dos líderes que consistiam em governar e cuidar da igreja, não como senhores, mas como exemplos. Pastor. O termo pastor significa aquele que pastoreia ou guarda o rebanho, e descreve o trabalho de nutrir a igreja espiritualmente e protegê-la contra possíveis erros de doutrina. Como um homem pode ser chamado de pai, marido ou filho para indicar as diversas fases de suas responsabilidades, os nomes de presbíteros, bispos e pastor se referem ao mesmo cargo da igreja, mas mostram diferentes fases do trabalho executado. Os presbíteros precisam preencher certas exigências antes de poderem assumir seu cargo. Cada um deve ser homem especialmente maduro, de conduta irrepreensível, professor, capaz e marido de uma só esposa. Para provar que tem capacidade para governar a igreja local, o presbítero necessita primeiro demonstrar que sabe governar sua própria casa, sua família. A Bíblia mostra que em cada igreja local havia mais de um presbítero ou bispo, não mencionando em lugar algum a existência de um bispo sobre várias igrejas, mas sempre e de muitos bispos sobre uma única igreja. Os bispos só tinham autoridade sobre a congregação em que exerciam o cargo. A Bíblia também não fala de uma hierarquia ou escala para os bispos, tal como o cargo de arcebispo. A única referência a um bispo mais categorizado é a Cristo, o Supremo Pastor. Então podemos ver aqui
o plano de Deus de organização da igreja. Então temos aqui como cabeça Jesus Cristo. E todas as outras igrejas locais, cada uma sob a supervisão de seus próprios presbíteros. Então temos Cristo e não existe uma pirâmide, é Cristo e todas as outras igrejas são iguais. A Bíblia nos fala também de diácono. E o que a Bíblia diz sobre diáconos? Trabalhando sob a orientação dos presbíteros, estão os diáconos que precisam também satisfazer certas exigências antes de exercer este cargo. A palavra diácono significa servidor, e estes homens fazem alguns serviços especiais para a igreja, como vemos em Atos 6, do 1 ao 6. Fica evidenciado pela saudação de Paulo a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a igreja do primeiro século possuía uma pluralidade de diáconos em cada congregação. Evangelistas. O nome evangelista significa proclamador de boas novas. Esses homens pregam o evangelho de Cristo tanto em púlpito como em aulas particulares. O evangelista é às vezes chamado erradamente de pastor, mas já aprendemos que o termo pastor se refere apenas aos presbíteros. As qualidades exigidas de um evangelista são mencionadas em 1 Timóteo, 2 Timóteo. Mestre, professores ou professores. O último cargo mencionado por Paulo em Efésios é o de professor ou mestre, embora as exigências não sejam claramente indicadas em nenhuma passagem no Novo Testamento. Fica subentendido que o professor precisa ser capaz em método, conhecimento e caráter. E, finalmente, todos os cristãos, incluindo presbíteros, diáconos, evangelistas e mestres, todos se tornam membros de uma igreja local e fazem parte de sua organização ao obedecerem o Evangelho. Cada membro deve obedecer aos presbíteros, desenvolver-se espiritualmente, trabalhar com diligências na igreja local e permanecer fiel a Cristo para sempre. Conclusão. Acabamos de estudar a organização da Igreja de Cristo, como existia no primeiro século e como deve existir hoje. O conjunto dos cristãos nas igrejas locais de todo o mundo representa a Igreja Universal. Os apóstolos e os profetas exerceram cargos terrenos antes de morrerem, mas através de seus escritos inspirados e milagrosamente confirmados, eles ainda proclamam Cristo e orientam os fiéis. Nenhuma outra organização é autorizada pelo Novo Testamento para a Igreja Universal. Cada congregação local, organizada com presbíteros, diáconos, evangelistas, professores e membros, trabalha independentemente, sem sair dos limites de sua organização autorizada. Apóstolos e profetas nos falam hoje e dirigem a igreja sobre a autoridade de Cristo através da Bíblia Sagrada. Meus irmãos e irmãs, eu sei que esta matéria sobre a organização da igreja talvez tenha abalado o que você já sabia sobre ela. Mas em todos os casos eu peço que vocês fiquem com o que a Bíblia diz, que vocês fiquem com a palavra de Deus. Se você não concordar em algum momento com o que a Bíblia diz, estude-a melhor, mas fique com a Bíblia. Amém?
Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.